Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um encontro de Direito Constitucional para o curso de segunda fase da OAB. Bom, antes da gente começar a trabalhar nessa oficina de PS, a segunda oficina de PS que nós vamos fazer, deixa eu mandar aqui um grande abraço para os alunos da Faculdade Alfredo Nasser, na pessoa do nosso professor Geraldo Andrade, que inclusive é professor de vocês, já gravou algumas aulas de Poder Executivo, Poder Judiciário, e funções essenciais à justiça, que é muito importante saber. E ele falou de competência também, ó. Foi uma aula muito boa, explorou lá os artigos que nós já marcamos aí na Constituição, que é o artigo 102, 105, 106, não, perdão, 102, 105, 108, 109, 125, que são artigos importantes para definir a competência, para definir o endereçamento, para definir o vocativo aí da peça de vocês, ok? Bom, preciso mandar mais abraços aqui, porque os alunos estão assim, ó, pipocando no meu Facebook, mandando e-mail para mim. Aliás, muita gente está perguntando aí pelo meu Face qual o e-mail que eu mando dúvidas para o senhor, professor, como é que eu faço se eu estiver aqui no meio da minha peça e acontecer uma dúvida. Muito simples, tá, gente? Ó, vou escrever aqui na tela para vocês. Tiago, @aprovarium online, tudo junto, .com.br, ok? Então, tiago@aprovariumonline.com.br. Esse e-mail é o e-mail onde vocês vão remeter as dúvidas ali para mim, é o e-mail onde vocês irão mandar peças para mim, vai ser as peças dos simulados que nós vamos organizar ainda, mas esse é um e-mail de comunicação aí entre eu, que sou o coordenador do curso, professor, e vocês que estão aí do outro lado se esforçando, estudando bastante, deixando inclusive de assistir os Jogos Olímpicos para poder se dedicar aí à aprovação da segunda fase da OAB, ok? Bom, os abraços que eu preciso mandar aqui para alunos. Primeiro, Francisco Gregório de Teresina, Piauí. Um grande abraço para você, Gregório. Tenho que mandar um abraço para Maria Lúcia de São Paulo também. Um abraço para você, Maria Lúcia. Estou recebendo aí suas mensagens, bacana. Gente, aproveita esses abraços aí, ó, é do pessoal que está lá no grupo do Facebook OAB Constitucional, onde eu coloco dicas lá. Dicas, modelos de peças, aulas que foram ministradas. Olha, lá também é uma forma da gente se comunicar, ok? Então, por favor, estejam lá também. Então, 2 abraços aí para Maria Lúcia de São Paulo, para o Gregório do Piauí, de Teresina, e vamos começar a trabalhar aí com a nossa segunda oficina de peças, produção no ar, por favor, o enunciado. Vamos lá. Vamos descobrir, hein, gente? Qual é o enunciado, qual é a nossa peça aí desse enunciado? Vamos lá. O Congresso Nacional aprovou projeto de lei complementar que, após sanção presidencial, recebeu o número 135 e foi publicada em 2010, ficando conhecida como Lei da Ficha Limpa. Após a sua publicação, a Lei Complementar 135 de 2010 passou a ser objeto de controvérsia judicial, pois o seu texto alterou a Lei Complementar 64 de 90, passando a prever diversas hipóteses de inelegibilidade do cidadão condenado por crimes de responsabilidade, produzindo efeitos mesmo antes da publicação da mesma. Querendo garantir a validade e eficácia da Lei 135 de 2010, de modo a impedir a elegibilidade de candidatos condenados por crime de responsabilidade antes de 2010, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contrata seus serviços para ingressar com a peça judicial cabível. Na qualidade de advogado, elabore a peça cabível. Ok? Então, gente, ó, traz a imagem para mim, produção, é o seguinte, nós temos aí o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei complementar, né? Importante até estudarmos aí, ó, as espécies legislativas, lei complementar é uma delas, né? E a gente sabe que lei complementar exige para aprovação um quórum de maioria absoluta. Então, já anotem aí, ó, artigo 69 da Constituição.
Está lá escrito bonitinho e foi tema de uma das perguntas abertas da última prova do 19º exame da OAB, tá? Mas voltando ao enunciado, a gente tem aí, ó, uma lei complementar que foi aprovada, foi sancionada pelo presidente da República, lei já existente. Então, como é uma lei já existente, você inclusive pode consultá-la também para elaborar ali, ó, os fundamentos da sua peça, tá certo? Mas vamos lá. Essa lei, o que ela previa, né? Que é a chamada lei da ficha limpa. Ela previa ali, ó, a inegibilidade dos candidatos condenados por crime de improbidade administrativa antes de 2010, ok? E aí, em razão disso, começaram a ter o quê? Várias ações judiciais, né? O enunciado nos fala ali da controvérsia judicial. E aí, o que aconteceu? O Conselho Federal da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, procurou você, como advogado, para ingressar com a medida cabível, de modo a fazer valer no ordenamento jurídico a Lei Complementar 135 de 2010, que alterava a Lei Complementar, que alterou a Lei Complementar 64 de 1990, ok? E aí, ó, agora que a gente entendeu mais ou menos o caso, vamos dar uma nova lida no enunciado e preparar a nossa folha de rascunho. Bota na tela, por favor, novamente, produção. Então, vamos lá. O Congresso Nacional aprovou projeto de lei complementar que, após sanção presidencial, recebeu o número 135 e foi publicado em 2010, ficando conhecida como Lei da Ficha Limpa. Ok, tudo certo até aí, não é isso? Após a sua publicação, a lei complementar passou a ser objeto de controvérsia judicial. Pessoal, olha, grifem aí, olha que importante. Controvérsia judicial é um dos requisitos de uma das peças das ações do controle concentrado de constitucionalidade. E a gente deve já ficar atento a isso. Ó. Teve lá controvérsia judicial? Está definida a nossa peça? Não está definida, mas já temos uma pista. Pode ser uma pista importante, interessante para definir a nossa peça, ok? Bom, pois o seu texto alterou a Lei Complementar 6490, passando a prever diversas hipóteses de inelegibilidade do cidadão condenado por crimes de responsabilidade, produzindo efeitos mesmo antes da publicação. Querendo garantir a validade, olha só o enunciado, ele te disse, ó, grife aí, querendo garantir a validade e a eficácia da Lei 135 de 2010, de modo a impedir a elegibilidade de candidatos condenados por crime de responsabilidade antes de 2010, olha quem te procura. Vamos lá. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, grifem ele aí já, contrata seu serviço. Então, nós já sabemos quem é o nosso cliente, ok? Então, a pergunta aqui é, traz a imagem para mim, gente. Confederação não, gente. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A primeira pergunta que a gente deve fazer, será que ele é um dos legitimados do artigo 103? Será que ele é? Eu acho que ele é. Então agora, pessoal, nós vamos começar a investigar os quesitos essenciais desse nosso enunciado para descobrirmos aí qual é a nossa peça, ok? Então, vem comigo aqui, ó. Vamos trabalhar os quesitos essenciais. Professor, quais são os quesitos essenciais? São aquelas perguntas, né? Para quem eu advogo, não é isso? Contra quem você advoga, contra quem nós advogamos aí na nossa peça, né? O que pretende o nosso cliente, qual é o objeto da peça, não é isso? Só que nós vamos mudar isso, tá? Tá na hora de a gente trabalhar com termos mais técnicos, ok? Então vamos trabalhar com termos mais técnicos. Na verdade, quem é o meu cliente? A pergunta certa é essa, mas na verdade o que nós estamos perguntando é quem é o legitimado? Quem é o legitimado ativo? O legitimado ativo é o nosso cliente, né? Mas a gente tem que começar a tratá-lo como legitimado ativo. Temos que começar a trabalhar, a utilizar os termos técnicos. Antes de mais nada, vamos esclarecer que essa aqui é a nossa folha de rascunho. Folha de rascunho. E na folha de rascunho, lembra vocês mais uma vez que nós devemos o quê, gente? Na folha de rascunho, nós devemos ali planejar a nossa
peça processual para na hora lá, ó, da folha de respostas, anotar certinho, anotar bonitinho, ok? Então vamos lá. O nosso legitimado ativo é o conselho, a gente já sabe que é o Conselho Federal da OAB, ok? Beleza. O Conselho Federal da OAB, será que é um dos legitimados a propor uma das ações do controle concentrado de constitucionalidade? Vamos conferir? Portanto, ó, abram agora a sua Constituição, artigo 103, que já deve estar marcadinho aí já, né? Eu vou abrir aqui com vocês, ok? Então vem comigo aqui, produção, porque nós vamos abrir lá, ó. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Olha o que diz o inciso 7, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Olha que importante essa informação. Vamos, já que na folha de rascunho a gente pode fazer tudo, vamos anotar aqui, ó, artigo 103, inciso 7 da Constituição Federal, ok? Beleza. Então, vejam, eu já sei que o meu cliente é o Conselho Federal da OAB. Estou advogando, olha que legal, estou advogando para a OAB e agora nós vamos nos perguntar quem é o legitimado passivo. Ó, essa pergunta, ela é importante, não é? Quem é o legitimado passivo? Quem é o legitimado passivo, gente? É o contra quem, né? Contra quem nós estamos advogando? Qual é o nosso objetivo aqui? Contra quem nós estamos advogando? Ora, a gente sabe muito bem que num processo tem autor, tem juiz e tem réu, não é isso? Mas e quem é réu aqui na nossa ação, nessa nossa peça? Olha, aqui está dizendo, volta o enunciado, por favor, produção. Aqui está dizendo que o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei complementar. Não é isso? Vocês estão vendo aí, ó? O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei complementar, recebeu o número 135, foi publicado em 2010, ficou conhecida como Lei Ficha Limpa. Mas olha lá no último parágrafo, querendo garantir a validade e eficácia da lei. Uai, volta para mim. Se o meu cliente quer garantir a validade e eficácia, eu vou advogar contra quem, hein, gente? Porque o Congresso Nacional fez o papel dele. O presidente sancionou, o presidente da República sancionou, fez o papel dele. Por quê? Porque o objetivo é garantir o quê? A validade, garantir a eficácia dessa lei. Essa lei, para o nosso cliente, que é o Conselho Federal da OAB, deve continuar, deve ficar vigente, valendo no nosso ordenamento jurídico. Então, daí, a gente já vai para o objeto da nossa ação. Então, antes da gente definir o legitimado passivo, que a gente vai continuar falando, vamos definir aqui, ó, agora, o objeto da ação. Porque lá no momento de prova, vocês vão fazer isso. E aí, professor, eu não consegui achar o contra quem. Então, pula para o outro quesito. Qual é o objeto da ação? Vem cá, gente. O objeto da ação não é garantir a validade e eficácia da Lei 135 de 2010? Não é isso que o nosso cliente nos procurou para garantir para eles a validade dessa norma? E por que ele está procurando a gente para garantir a validade dessa norma? Porque há uma controvérsia, uma ou mais controvérsias judiciais no judiciário, dizendo que essa lei complementar, ela é inconstitucional. Tá, o quê? Desafiando esses processos judiciais, eles estão desafiando aí a constitucionalidade de uma lei que a gente quer que continue permanecendo no nosso ordenamento jurídico, ok? Então, se o objeto da ação é o quê? Está lá no enunciado, ó, garantir a validade e eficácia da lei
135 de 2010. Olha que legal. Então, o objeto da ação aí no nosso enunciado é garantir a validade e a eficácia da Lei 135 de 2010. Por quê? Por quê? Porque há controvérsia judicial. Porque há controvérsia judicial. E havendo controvérsia judicial, existem inúmeras ações, né? E essas ações estão questionando aí a constitucionalidade, a inconstitucionalidade dessa nossa norma que agora nós vamos defender, ok? Então, beleza. Temos aqui o nosso legitimado ativo, que faz parte lá do artigo 103, e é legitimado a propor uma das ações do controle concentrado de constitucionalidade. Temos o objeto da ação, que é garantir a validade e eficácia da Lei 135, porque há controvérsia judicial, e falta definir o quê, hein, gente? Falta definir o legitimado passivo. Mas sabe o que acontece? Quando a gente quer garantir a validade e eficácia de uma lei, se ela nasceu, ela nasce com quem, gente? Ela nasce com a chamada presunção de constitucionalidade. Ou seja, toda lei nasce com presunção de constitucionalidade. Ela já é constitucional. Mas por que nós queremos ingressar com uma ação para manter a validade dela? Ora, porque há controvérsia judicial. Mas então contra quem, professor? A pergunta é, contra quem nós iremos advogar? Gente, a gente está quase achando a nossa ação. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí já acertaram aí a nossa peça. Como a gente sabe que aqui a discussão não é de um caso concreto, nós não estamos aqui resolvendo um problema de um candidato X ou Y, mas de um todo. Veja que o Conselho Federal da OAB quer manter a Lei 135 no ordenamento jurídico para garantir aí, ó, a validade e eficácia dela no ordenamento jurídico. Veja que estamos numa discussão em abstrato. Estamos discutindo aí, ó, a lei em tese, não é isso? Então, estamos diante de uma das ações do controle concentrado de constitucionalidade. E agora, resta saber qual. Tá facinho. Quer ver? Vamos lá? Vamos então, vem aqui, produção. Vamos colocar aqui de novo as nossas meninas aqui na tela, ok? Quem são as meninas do nosso controle concentrado de constitucionalidade? Vamos lá. Nós temos a ADI, nós temos a ADC, nós temos a ADO, e nós temos a ADPF, ok? Então, nós temos aqui, ó, as ações do controle concentrado de constitucionalidade. Beleza. Pode ser uma das quatro? Pode, porque lá, ó, Conselho Federal da OAB é legitimado a propor qualquer uma delas. Então, resta a gente, através do objeto, saber qual delas é a nossa ação, ok? Para tanto, eu preciso perguntar para vocês o seguinte. Por acaso, o nosso objeto é declarar a inconstitucionalidade de uma norma? O problema trazido por esse enunciado é uma lei, um ato normativo federal, estadual, que esteja afrontando o texto constitucional? É isso que está incomodando ali o nosso cliente? Gente, não é isso. Portanto, olha só. O que vai acontecer? Não é mais a nossa ADI. Descartamos a ADI, por quê? Porque o objeto é diverso, ok? Vamos para a ADO. Por acaso, o nosso problema aqui está sendo a falta de uma regulamentação? Será que o Congresso Nacional ficou inerte e em sua inércia, em sua omissão, isso está inviabilizando o pleno exercício de um direito constitucional para todos? Não, não é isso. Porque o Congresso Nacional, muito pelo contrário, de acordo com o nosso enunciado, ele produziu a norma, ele confeccionou a lei. Essa lei complementar passou pelo processo legislativo e foi, ó, inclusive sancionado pelo presidente da República. Então, não seria o caso de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque nós não estamos tratando de uma omissão inconstitucional, ok? Pois bem, vamos lá.
Aí a gente parte para a nossa amiga ADPF, né? Será que o objeto do nosso caso seria uma lei pré-constitucional, ou seja, antes de 1988? Não, não é, porque olha só, ela é de 2010. E é uma lei municipal? Não, não é uma lei municipal. Ok? Está lesando o preceito fundamental? Não está lesando o preceito fundamental, muito pelo contrário. O que o nosso cliente quer é que ela permaneça, que ela continue em nosso ordenamento jurídico. Portanto, seria então o que? A nossa peça, a ação declaratória de constitucionalidade. Olha, o que nós queremos é declarar que a Lei 135 de 2010 continue valendo, continue sendo o quê? Constitucional, ok? E aí, gente, veja só. Se a gente quer declarar a constitucionalidade de uma lei por existir controvérsia judicial, o que nós temos que fazer? Nós temos que demonstrar na nossa peça onde que essa lei 135 é compatível com a Constituição. Onde essa nossa lei está em perfeita harmonia com o texto constitucional, ok? Esse é o nosso objetivo. Enquanto o objetivo numa ação direta de inconstitucionalidade é procurar os artigos que estão sofrendo impacto da lei violadora, lei federal, estadual, aqui, ó, na ADC é diferente. Na ADC, o que nós temos que fazer? Nós temos que encontrar ali, ó, os artigos que permitem que a nossa lei 135 de 2010 continue valendo em nosso ordenamento jurídico e, portanto, sendo ali considerada constitucional. Mas isso só acontece porque há controvérsia judicial. Se não houvesse controvérsia judicial, lê-se ações judiciais questionando a constitucionalidade dessa norma, o que aconteceria? Nós não precisaríamos entrar com essa ação. E isso, gente, é importante. Por quê? Porque foi tema da questão aberta do último exame. A questão aberta do último exame perguntava justamente isso. Se uma norma que foi recentemente aprovada, sancionada, promulgada, publicada, se o presidente já poderia ingressar com ação declaratória de constitucionalidade sem a existência de controvérsia judicial. E aí eu pergunto para vocês, pode isso, Arnaldo? Olha, pode não, gente. Para entrar com a ADC, e não se esqueçam disso, o requisito é a controvérsia judicial. Se não houver a controvérsia judicial, nós não podemos ingressar com a ADC, até porque não há necessidade de ingressar com a ADC. Ora, se a lei nasce com presunção de constitucionalidade e a sua constitucionalidade não foi desafiada por nenhuma ação judicial, importa o que em entrar com uma ADC? Em nada. Ela continua vigente, ela continua valendo. Não existe nenhum perigo dela ser extirpada do nosso ordenamento jurídico, porque não tem nenhuma ação aí que está desafiando a constitucionalidade dela, ok? E por essa razão não seria necessário. E aí, ó, sabendo que a controvérsia judicial é um dos requisitos da nossa ADC, professor, isso tem que estar escrito na nossa peça? Gente, tem que estar escrito na peça, sim, ok? Como nós vamos fazer na nossa folha de pedidos aqui. Ou seja, sabendo que é uma ação declaratória de constitucionalidade, há que se falar sobre a controvérsia judicial na peça processual. Ok? Isso está onde, professor? Onde que eu encontro isso? Gente, vamos investigar Lei 9868, que é a lei que regula, de 99, que é a lei que regula o procedimento da ação direta de inconstitucionalidade, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e da ação declaratória de constitucionalidade. Vamos todos lá para procurar. É claro que é para procurar e vocês já familiarizem aí com essa lei extremamente importante, deve inclusive já estar marcada. Vamos lá encontrar o requisito da controvérsia judicial e o nosso objetivo aqui hoje com a Lei 9868 é falar sobre ADC. Então vamos lá. Lei 9868. Bom, já achei. A ação declaratória de constitucionalidade na Lei 9868,
ela está lá no artigo 13 em diante, ok? E o requisito da controvérsia judicial, vocês vão encontrar no artigo 14, inciso 3. Olha só, a petição inicial indicará a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do dispositivo objeto da ação declaratória, ok? Então, vejam só, o objeto da nossa ADC é garantir a validade e eficácia da lei. Em outras palavras, declarar a sua constitucionalidade. Já sabemos aqui, ó, que de acordo com o artigo 14, inciso 3 da lei 9868, eu vou anotar aqui na minha folha de rascunhos, porque eu tenho que falar sobre a controvérsia judicial. Eu tenho que falar que a minha ação ela é cabível por haver inúmeras ações judiciais desafiando a constitucionalidade da lei, por haver aí, conforme o enunciado demonstrou, a existência da controvérsia judicial, ok? Pois bem, professor, mas a pergunta que não quer calar. Quem é o meu, vem cá, produção, quem é o meu legitimado passivo? Quem é o meu contra quem? Contra quem eu estou advogando? Gente, e aí eu vou contar um segredo para vocês. A ADC é a única ação que não vai ter ali, ó, o polo passivo. Que, professor? Não vai ter o polo passivo? Não. Na verdade, o polo passivo é a própria lei, é o próprio ato normativo ou lei federal, porque só pode ser federal, o objeto da ADC é apenas lei federal, que esteja o quê? Que esteja em harmonia com o texto constitucional, ok? Então, vejam só, o legitimado passivo é em face de quem, gente? Em face da lei 135 de 2010, por estar o quê? Em harmonia, por estar em harmonia com a Constituição Federal de 88, ok? Então, como é que vai ficar o meu preâmbulo? Como que vai ficar o meu preâmbulo? O seu preâmbulo vai ficar simples. Você vai colocar lá, ó, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pessoa jurídica inscrita sob o CNPJ de número 3 pontinhos, com sede na 3 pontinhos, com endereço eletrônico 3 pontinhos, por meio de seu advogado que a esta subscreve, vírgula, com endereço 3 pontinhos, vírgula, com endereço eletrônico 3 pontinhos, conforme procuração anexa nos termos do artigo 287 do Código de Processo Civil, vírgula, vem respeitosamente perante Vossa Excelência propor com fundamento. E aí a gente vai encontrar agora os fundamentos, ok? Vamos lá no artigo 102, inciso 1, a linha A, para saber qual é o fundamento da ação declaratória de constitucionalidade na Constituição. Artigo 102, inciso 1, a linha A. Para procurar e para marcar. Artigo 102. Diz que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Portanto, olha, grifem aí, ó, a ação declaratória de constitucionalidade e a ação direta de inconstitucionalidade. Olha, que legal, é o mesmo fundamento da ADI, justamente porque está lá na mesma alínea, 102, inciso 1, a linha A. Mas nós temos um outro fundamento, só que antes de irmos lá, lembrem-se que nós estamos na nossa folha de rascunhos. Então, nós vamos anotar aqui este fundamento para a nossa ação. E é uma das perguntas, né? Quais são os fundamentos? Quais são os fundamentos, ok? Então, nós vamos anotar aqui esse fundamento que define justamente a competência, né? Vamos colocar aqui, ó, competência. Competência, órgão julgador. Bom,
De acordo com o 102, inciso 1, a linha A, nós sabemos que é o STF, ok? Onde que está isso? Está lá no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Mas também está em outro lugar, está lá na nossa Lei 9868. Vamos ver o que que diz lá no artigo 13. Olha só, artigo 13. Podem propor a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Aí tem aí, ó, gente, 1, 2, 3, 4 incisos, mas há um entendimento de que os mesmos legitimados a propor a ação declaratória de constitucionalidade são os mesmos que estão lá no artigo 103 da Constituição. Portanto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, embora não esteja aqui nesse artigo, também podem propor a ação declaratória de constitucionalidade, ok? Portanto, é legitimado. Mas olha só, o que a gente quer colocar aqui é o nosso fundamento jurídico para justificar a ação que a gente está entrando, não é isso? E aí, ó, de acordo com a Lei 9868, nós temos aqui, ó, quais são os fundamentos. Então, vamos lá. Artigo, que vai estar lá no nosso preâmbulo, artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Professor, por que você anotou aqui e anotou lá na competência também? Porque nós vamos falar, aqui nós vamos colocar no preâmbulo, e quando a gente falar do foro competente na nossa peça, nós vamos colocar o artigo 102, inciso 1, a linha A também, para justificar o quê? Para justificar que o Supremo Tribunal Federal é o nosso órgão julgador, de acordo com o mesmo artigo, ok? Nós vamos usar lá o silogismo aristotélico para explicar isso lá na nossa folha de pedidos. Aqui, olha, aqui nós estamos na folha de rascunhos, e estando na folha de rascunhos, estamos apenas fazendo o quê? O planejamento da nossa peça, ok? Então, fundamentos que vão lá no preâmbulo, ó, os fundamentos, artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição, artigo 13 e seguintes, da Lei 9868 de 99, ok? Então, vamos lá. Vem por meio do seu advogado, que a essa subscreve com endereço 3 pontinhos, vírgula, endereço eletrônico 3 pontinhos, conforme procuração anexa nos termos do artigo 287 do Código de Processo Civil. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência propor com fundamentos no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, mais artigo 13 e seguintes da Lei 9868, lembrando que a ação declaratória de constitucionalidade também é uma petição inicial, e a gente pode, inclusive, incluir aqui, ó, artigo 319 do CPC e artigo 319 do Código de Processo Civil, propor a ação declaratória de constitucionalidade, ok? Beleza. Então, já respondemos quem é o nosso legitimado ativo, já entendemos que na ADC não tem legitimado passivo, a gente está advogando ali, ó, em face da Lei 135, justamente por ela estar em harmonia com o texto constitucional. Já sabemos que o objeto da ação é garantir a validade e eficácia da Lei 135 de 2010, ou seja, em outras palavras, declarar a constitucionalidade dela. Por quê? Porque há controvérsia judicial, e isso é um requisito. Os fundamentos, a gente sabe que são os fundamentos, o 102, inciso 1, a linha A, o 13 e seguintes da Lei 9868, e agora, para não falar, né, produção, que eu não enchi o quadro, vamos colocar aqui agora a próxima pergunta. Existe urgência? Existe urgência para o meu cliente? Bote o enunciado na tela de novo, produção. Bote o enunciado na tela de novo. Está aí para vocês? Olha só. Vejam só. Querendo garantir a validade e eficácia da Lei 135 de 2010, de modo a impedir a elegibilidade de candidatos condenados por crime de responsabilidade antes de 2010, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contrata seu serviço para ingressar com a peça judicial cabível. Gente, volta aqui para mim. A pergunta é, há urgência no meu pedido? Há urgência, sabe por quê? Porque caso a
a Lei 135 de 2010 seja declarada inconstitucional, ela sai do ordenamento jurídico. E saindo do ordenamento jurídico, o que que acontece? Aqueles candidatos que foram condenados por crime de improbidade administrativa, eles poderão se eleger. E isso é bom para a população brasileira? Isso é bom para o país? Claro que não. E não sendo bom para o país, esse pedido torna-se um pedido o quê? Urgente. E aí a gente precisa ver na lei se existe hipótese de medida liminar, medida cautelar, qual é a nomenclatura, quais são os requisitos, o que que acontece aí numa situação de urgência da ação declaratória de constitucionalidade. E aí eu peço para vocês abrirem a lei no artigo 21 e já marcá-lo, ok? Da medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade, artigo 21. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo. Vejam o parágrafo único e marquem ele também. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar, em sessão especial do Diário Oficial da União, a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo o tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de 180 dias, sob perda de sua eficácia. Então, qual é o efeito da medida cautelar? Todos aqueles processos que estão desafiando a constitucionalidade da Lei 135, eles vão ficar o quê? Sobrestados. Eles serão suspensos. Serão suspensos os seus julgamentos por até 180 dias. Para quê? Para resolver a ação declaratória de constitucionalidade, ok? E aí, ó, o que que vai acontecer? Com a concessão da medida cautelar, suspenso aqueles processos, a Lei 135 de 2010 continuará vigendo aí, até porque ela nasceu com sua presunção de constitucionalidade. Então, olha, sabendo da existência da urgência, eu sei que o requisito que está aqui, ó, que é a nomenclatura utilizada pela lei, é a medida cautelar. Artigo 21 e 21, parágrafo único. E na folha de rascunhos, nós vamos anotar aqui, ó, artigo 21 e 21, parágrafo único. Lembrando que, na prova, não pode abreviar parágrafo. Mas eu estou abreviando aqui por quê? Gente, porque eu estou na minha folha de rascunhos. Na minha folha de respostas, eu não vou abreviar parágrafo de jeito nenhum. E eu sei que a Lei 9868, no caso de ADC, faz o quê? Fala de medida cautelar. Ok? E aí, o que que vai acontecer? Lá no meu preâmbulo, propor ação declaratória de constitucionalidade com pedido de medida cautelar em face da Lei Complementar 135 de 2010, por estar em harmonia com a Constituição Federal, conforme restará aprovado a seguir 2 pontos. E aí a gente já parte para o primeiro título da nossa peça, que é dos fatos, ok? Mas antes disso, estando ainda na nossa folha de rascunhos, nós não falamos do mérito, não é? Nós temos que falar do mérito. Nós temos que identificar lá na Constituição onde que a Lei Complementar 135 de 2010, onde que ela está o quê, gente? Onde que ela está em harmonia com o texto constitucional. Então vejam só, vem cá. Vamos conversar comigo olhando no meu olho, ok? Gente, prestem atenção. A Lei 135 de 2010, aí no nosso enunciado, a gente sabe que ela está trazendo o quê? Uma consequência para aqueles candidatos que cometeram crimes de improbidade administrativa. Eles podem se tornar inelegíveis. E onde que está a elegibilidade ou inelegibilidade na Constituição? Quando a gente fala em elegibilidade, ou quando nós falamos de inelegibilidade na Constituição, nós estamos nada mais, nada menos do que falando dos direitos políticos. E os direitos políticos na Constituição estão lá no artigo 14 da Constituição. Vocês vão abrir agora para a gente poder marcarmos aí, ok? Então, todos aí, artigo 14 da Constituição Federal.
Olha só, capítulo 4 dos direitos políticos, artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos nos termos da lei. Tentem encontrar aí para mim, por favor, faltando 10 minutos, tentem encontrar aí para mim, dá uma pausa no vídeo, se for o caso, onde que estão as condições de elegibilidade, ok? Dei uma pausa no vídeo e me fala onde que estão as condições de elegibilidade aí no artigo 14, beleza? Gente, olha só, as condições de elegibilidade estão lá no parágrafo 3º. Já grifem o parágrafo 3º e todos os seus incisos. E são incisos importantes. Vejam o 5. O 5 define a idade mínima aí, ó, para presidente e vice-presidente, para governador, vice-governador, para deputado federal, deputado estadual, distrital, vice-prefeito, juiz de paz e até para vereador. Ok? Não são incisos importantes referentes aos direitos políticos. E é muito importante a gente falar disso, né? Essa nossa ação declaratória de constitucionalidade, ela veio a calhar por quê? Porque primeiro nós estamos prestes aí a sofrer mais um processo eleitoral, né? Teremos aí eleições para vereador, teremos eleições para prefeito, não é isso? Teremos aí algumas eleições e por ser um tema atual, muito provavelmente, teremos aí, ó, pode ser objeto de cobrança aí da prova de vocês, ok? Vocês já acharam aí, ó, as condições de elegibilidade. Agora encontrem para mim as condições de inelegibilidade. Vejam que as condições de inelegibilidade, gente, as condições de inelegibilidade estão no artigo 14, do parágrafo 4º até o parágrafo 9º, ok? Do parágrafo 4º ao parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal, estaremos falando de condições de inelegibilidade, ok? Gente, e aí, por aí perto, que nós vamos encontrar onde que a nossa Lei 135 de 2010 está obedecendo ali à Constituição Federal, ok? Vejam, por exemplo, o que diz ali, ó, o artigo 14 do parágrafo 3º, olha. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei. A nacionalidade, o pleno exercício de direitos políticos, o alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, a idade mínima de... Ok, achamos aí as condições de elegibilidade. Agora, pulem para mim, vão lá no artigo 14, parágrafo 9º. O parágrafo 9º, ele está legal aqui para a gente utilizar como fundamento na nossa ação declaratória de constitucionalidade. Olha o que diz o parágrafo 9º, marquem ele também. Lei complementar, ou seja, está de acordo com a nossa Lei 135? Legal. Estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa. A vida pregressa, olha, eles cometeram crimes antes de 2010. E agora tem uma lei que diz que se eles são ficha suja, se eles não são ficha limpa, não podem ser eleitos, ok? De acordo com o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, é a nossa Lei 135 de 2010 aqui, objeto da nossa ação. Ou seja, ela está em consonância, ela está em harmonia com o texto constitucional aqui no 14, parágrafo 9º, ok? Bom, tem mais, professor? Tem. Gente, olhem para mim o que diz o artigo 15, inciso 5. Olha só, o artigo 15, inciso 5, já marquem ele, diz o seguinte, que é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de 5. Improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Então, veja, o artigo 5º veda a cassação de direitos políticos, mas estabelece ainda no seu caput as exceções para essa vedação, para essa proibição de cassação, ok? E uma dessas vedações é no caso de improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. E aí, gente... Vale a pena ir lá no artigo 37, parágrafo 4º, para ver se ele é um dos nossos fundamentos?
Claro que vale. Então, antes de vocês irem lá, vamos anotar aqui, ó. Fundamentos de mérito. É onde que nós vamos provar que a Lei 135 de 2010 é o quê? É constitucional, ok? Nós precisamos mostrar isso. Então, já que nós precisamos mostrar que a Lei 135 de 2010 ela é constitucional, a gente já viu que ela está de acordo com o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. Mas ela está também de acordo com o artigo 15, inciso 5 da Constituição Federal, que apontou lá para o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, pode ser nosso fundamento. Vamos conferir se é? Vamos. Então, vamos lá. Artigo 37, parágrafo 4º. Ok? Já grifem ele aí. Veja o que diz o artigo 37, parágrafo 4º. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível, ok? Vejam que o artigo 37, parágrafo 4º, também, torna a Lei 135 de 2010 plenamente constitucional, perfeitamente constitucional. E além disso, professor, eu posso falar também do princípio da legalidade? Pode falar do princípio, aqui ao meu ver o mais importante, da moralidade administrativa? Pode falar do princípio da razoabilidade? Claro que pode. Tá? Só tenham cuidado que vocês têm um espaço delimitado aí na prova de vocês, ok? Mas olha, vejam que nós temos como fundamento artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, artigo 15, inciso 5 da Constituição, que nos remete também, combinado com o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, e aí a gente consegue fazer ali a nossa peça processual, ok? Então, gente, aqui, nós estamos falando de uma ação declaratória de constitucionalidade, uma das ações do controle concentrado, justamente porque nós temos controvérsia judicial, um dos requisitos da ADC. Temos também Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, um dos legitimados ativos, lá do artigo 103 da Constituição Federal, inciso 7. Professor, esse Conselho Federal da OAB, ele é legitimado especial? A pergunta é, ele precisa demonstrar a chamada pertinência temática? Não, gente, ele não precisa demonstrar pertinência temática. Sabe por quê? Porque ele é considerado um legitimado universal. Então, anotem aí na folha de rascunhos. Conselho Federal da OAB é legitimado universal. Por ser legitimado universal, não precisa demonstrar pertinência temática. E não precisando demonstrar a pertinência temática, ele não precisa demonstrar um interesse de agir ali específico, ok? Mas é importante falar isso na peça? É muito importante. Vocês têm que demonstrar conhecimento para o examinador de vocês, ok? Então, lembre-se, Conselho Federal da OAB é legitimado universal e quando a gente falar da legitimidade ativa na nossa peça, vocês têm que dizer isso aí lá junto com o fundamento jurídico e nós vamos fazer isso aí no próximo bloco, quando a gente escrever a nossa peça, ok? O importante é vocês já saberem isso. Os legitimados especiais estão lá, no 4, no 5 e no 9º. Grifem eles aí, para quando vocês enfrentarem o enunciado e vocês descobrirem que são lá um dos nossos clientes, os legitimados do 103, e diante de uma das ações do controle concentrado, você possa diferenciar quem deve demonstrar pertinência temática e quem não deve demonstrar pertinência temática. Bom, a gente vai acabar por aqui e nós vamos, no próximo bloco, já começar a construir as nossas peças, achando aqui os fundamentos na lei. Tudo bem, já está anotado aqui no nosso rascunho. Guardem as anotações, porque daqui a pouco nós vamos passar todas essas anotações para a nossa folha de respostas, ok?
Bom, é importante eu dizer para vocês que essa lei 135 de 2010, ela pode cair na nossa prova, inclusive em forma de pergunta, ok? E essa lei 135 de 2010, ela alterou a lei complementar 64 de 1990. E é importante, a lei 64 de 90, ela determina ali, ó, procedimentos para duas ações, duas peças que nós ainda vamos falar e que podem cair aí para a gente como peça em direito constitucional que nunca caiu. Uma delas é a... Deixa eu anotar aqui, de repente vocês já até fazem uma pesquisa dela aí na internet, ok? Nós temos a ação de impugnação de mandato eletivo, que a gente sabe, está acontecendo lá contra a chapa Dilma e Temer. E nós temos também, ó, a ação de impugnação de registro de candidatura. Tá? Nós vamos falar desses dois modelos de peças ainda. São dois tipos de ação, né? São ações constitucionais e que são peças que podem cair. Nunca caiu, podem cair aí, ok? Ação de impugnação de mandato eletivo, ação de impugnação de registro de candidatura. Nossa, professor, gente, tranquilo, tem todo o procedimento da lei, é uma petição inicial, portanto, segue lá o artigo 319, e nós vamos fazer esses modelos aí para vocês, fiquem tranquilos, ok? Mas aqui, ó, lembre-se, nós estamos falando da nossa ação declaratória de constitucionalidade, beleza? Deem uma lida na Lei Complementar 64, principalmente no artigo 1º, inciso 1, a linha E, e olhem, gente, olhem o artigo 1º, inciso 1, a linha G. G é extremamente atual no nosso cenário político. A linha G está falando ali, ó, das contas que não são aprovadas pelo Tribunal de Contas, o que pode acontecer, ok? Bom, então, no próximo bloco, a gente já passa aí todas as nossas informações da folha de rascunhos para a nossa folha de respostas, vamos construir juntos a peça. E antes de eu me despedir, você sabe muito bem que eu termino aí as minhas aulas com uma canção em homenagem a vocês. E hoje é um dia triste para a gente, então eu não vou homenageá-los dessa vez, infelizmente, mas vou homenagear um cantor muito importante aqui, mineiro, conterrâneo nosso aqui das Minas Gerais, Vanderly. Infelizmente, faleceu ontem, nos deixando aí, então gostaria de encerrar essa aula com uma das músicas mais famosas e mais lindas, e até em homenagem a vocês também, porque eu sei que todos vocês, candidatos e alunos de Direito Constitucional, são também românticos, então fiquem aí com Românticos de Vanderly, e que Papai do Céu receba aí no céu, Vanderly. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Românticos são poucos, românticos são loucos, desvairados, que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso. Românticos são lindos, românticos são limpos e pirados, que choram com baladas, que amam sem vergonha e sem juízo. São tipos populares que vivem pelos bares e mesmo certos vão pedir perdão, e passam a noite em claro, conhecem o gosto raro de amar sem medo de outra desilusão. Romântico é uma espécie em extinção.